Vamos tocar o terror hoje no Acesso Geral, literalmente vamos falar de filmes brasileiros de terror. Aliás, você sabe que a gente está numa safra muito boa de produções nacionais de terror e a gente vai falar sobre isso. Eu trouxe mais uma vez aqui no programa o professor e pesquisador de cinema, Carlos Primati. Ele vai contar um pouco da história, aliás, vai fazer um resumo sobre a história do cinema de terror aqui no Brasil. É muito grande, gente. Começa no Zé do Caixão ou antes? Coisinha antes, mas o Zé do Caixão inaugura o autêntico terror brasileiro. Ah, então tá bom. Então já a gente vai saber. A gente vai ver também algumas produções. Esse ano foi o ano das produções de terror aqui no Brasil. Muito filme bom que foi lançado e que vai ser lançado ainda. Inclusive, a gente vai falar sobre alguns filmes. Agora em novembro vai ter o Segredo de Davi, que é um filme de terror muito... É um terror suspense, né? É super interessante. O Doutrinador também, que a gente vai falar amanhã no programa. Que não é um terror, mas não deixa de ser um filme diferente, é um filme de gênero muito diferente do que a gente está acostumado a ver. Eu fui assistir já entrevistei o elenco e olha, é um filmaço. Então já a gente vai falar sobre esses filmes, vamos contar um pouco da história do cinema de terror aqui no Brasil e você fica aí ligado. Você pode assistir a gente não só pelos canais 24 da NET, mas não se esqueça, estamos em todas as redes sociais, é só colocar TV Tech Jundiaí e compartilhar, curtir e conversar com a gente, tá certo? Não vou perder tempo hoje, senão não vai dar tempo de a gente conversar tudo, né, Primati? Bem-vindo mais uma vez ao Acesso. Obrigado, querido. Obrigado, o homem do terror aqui, o homem de Hitchcock. A última vez que a gente veio, a gente passaria horas falando sobre Hitchcock aqui. Foi bem rápido. E eu acho que sobre filme de terror também, né? Nossa, mais ainda. Só esse ano tem mais de 30 produções brasileiras de longa-metragem lançado ou em festival ou em circuito comercial. É impressionante esse número. Em 2008 teve 6 filmes. Que barato Nós isso. temos 32, 33 filmes. O pessoal tá perdendo medo de fazer filme de gênero. Eu não gosto de falar filme de gênero, porque parece que a gente fica moldado a só aquele formato de filme nacional, né? É a comédia, ou é o filme de biografia, que é muito comum. E a gente fala, não, filme de gênero. Mas, na verdade, deixou de ser, né? é uma maneira de quebrar, porque o Brasil tem a falta de tradição no cinema de gênero, é isso que você falou, é ficar só na comédia, no drama, no filme social e tal. E praticar o gênero no Brasil é interessante porque você começa a formar o público. Por exemplo, filme policial, ficção científica, fantasia, terror, suspense. Você ter definido que público que você quer seduzir, entendeu? Muito da produção do filme de terror brasileiro das décadas passadas, eles eram meio disfarçados. Ou era um filme erótico que tinha fantasma, tinha monstro, ou era um filme de suspense que de repente tinha uma possessão demoníaca, sei lá. Mas você não chega até aquele filme sabendo claramente que é um filme de terror. Esses novos, sim. Apesar que alguns nem tanto. Tem alguns filmes que pegam muito mais pela fantasia, pelo estranho, né, por um clima meio dramático e sobrenatural, né? E isso é o legal, na verdade, porque não são todos os filmes parecidos, não é? Você vai ver sempre um banho de sangue, sempre você vai ver um psicopata, um serial killer. Tem filmes de monstros, tem filmes que não tem monstro nenhum, que é uma coisa muito mais sugerida. O Zé do Caixão sempre foi uma coisa mais sobrenatural? Não, na verdade, nossa, é muito complexo falar do Zé do Caixão, porque na verdade o Zé do Caixão, ele é um cara que não acredita em Deus, no diabo, não acredita em fantasmas, não acredita em almas penadas, como ele fala, e essa questão, né, essa posição de ateu faz com que ele comece a desafiar as forças sobrenaturais. Independente do lado. E exatamente. E aí ele começa a ser assombrado por fantasmas na metade do filme. E quando ele começa a ver fantasmas, surge a dúvida na cabeça dele. A convicção dele começa a cair, né? Então é interessante a gente pegar o nome dos 2 primeiros filmes dele, que é A Meia-Noite Levarei Sua Alma e Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver. Quando você vê o Zé do Caixão no cartaz e esses títulos, você pensa que é o Zé do Caixão que está te ameaçando disso, que ele vai levar sua alma e ele vai encarnar no teu cadáver. Mas ele não acredita em alma e não acredita em reencarnação. Aí quando você assiste o filme, você vê que são vítimas dele que falam isso para ele. Então uma moça está moribunda lá e ela fala, Zé, à meia-noite eu vou voltar e vou levar sua alma. No outro filme, também uma moça está sendo estrangulada por uma jiboia e ela fala, eu vou reencarnar no teu cadáver. Então, são essas vítimas deles que voltam do além para se vingar desse agente funerário, né? Por isso que ele chama Zé do Caixão, ele é um agente funerário, que é esse cara ateu, super
contestador né, da crença do povo, etc. Ô, então, Primati, ele é mais complexo do que parece. Antes a gente, já estamos falando de Zé do Caixão, só que você falou que a produção de terror nacional começou um pouquinho antes, teve alguma coisa antes. O que é que tinha de filme de terror antes? Então, o que Zé do tinha, Caixão? por exemplo, na década de 30 e 40, você encontra algumas comédias com fantasmas. Então, é mais um registro cômico, né? Por exemplo, tem um filme chamado Jovem Tataravô, que é sobre um fantasma que é trazido de volta à vida e começa a criar confusões, e daí despacham ele de volta para o além numa cerimônia de macumba e tal. E na década de 50 já tem um ciclo mais interessante, que são são melodramas góticos com fantasma. Então, geralmente são mulheres vingativas, alguma coisa assim. O próprio Presença de Anitta, que a gente conhece como aquela minissérie da Globo, a versão original para o cinema, de 1951, quando a Anitta morre e a antiga paixão dela, ela acaba se envolvendo com uma outra mulher, ela volta como fantasma e se vinga dele. Olha só, não sabia que teve é bem interessante essa versão. Inclusive, a gente encontra no YouTube, porque é muito difícil filme brasileiro circular, né? Eles não estão disponíveis em DVD ou na TV a cabo, mas alguns deles a gente encontra no YouTube. Vale a pena dar uma olhada. Tem um outro filme chamado Meu Destino é Pecar, que também tem mulher fantasma assombrando a propriedade, tem cerimônia de macumba, tem um monte de coisa. É uma história bem maluca. Tem um pouco de horror psicológico, porque tem uma governanta louca que fica enxergando o fantasma andando pela mansão. Então a gente tinha uma tradição assim, que curiosamente tem um pouco a ver com o Zé do Caixão, porque o José Mojica Marins, né, que é o Zé do Caixão, ele começou filmando melodramas também. Então na década de 50 ali era um gênero predominante no Brasil, pré-telenovelas, né? Então essa coisa que depois foram parar nas novelas, era um pouco do cinema brasileiro. Tem vários filmes, um chamado Veneno, outro chamado Caiçara, outro chamado Chamas no Cafezal. Todos esses filmes, eles são muito parecidos com Rebeca, do Hitchcock. É uma grande influência desses filmes. Então, aquela coisa da mocinha que se casa com um viúvo misterioso, ela não sabe o que o cara fez, vai morar numa mansão opressora, né? Então, quem viu Rebeca consegue imaginar bem como são esses filmes brasileiros. Então, tinha uma certa tradição que a gente chama de melodrama gótico, né? Ele é bem carregado na atmosfera de mistério, né? De ter até o sobrenatural mesmo presente. Mas aí quando o Mojica surge, ele faz A Meia-Noite Levará Sua Alma em 1963, lança em 1964, a gente pode chamar da inauguração do autêntico, do genuíno terror brasileiro. Aí sim. Deixa eu entender uma coisa. Você falou que o Zé do Caixão ele era ateu, né? Não tinha essa coisa do demônio, de Deus, ele não tinha isso. Ele era contra o sistema também, na época? Sim. Eu só vou te... Só para entender... sim, então, não, só para continuar e aí você me conta. Porque eu me lembro que foi uma coisa muito engraçada, assim. Teve um festival de Paulínia, eu acho que já falamos sobre isso aqui, inclusive, no programa, que o 2007. Zé do Caixão teve um filme que foi exibido por lá e concorreu e ganhou alguns prêmios. Um monte de prêmios. Muitos prêmios. E foi muito engraçado, porque eu me lembro que quando começou a sessão, eu estava lá, nesse festival, teve o começo do filme, antes de começar, né, mesmo, da introdução, apareceu o logo da Globo Filmes. E a galera meio que deu risada, aplaudiu, porque era uma coisa muito surreal. Um filme do Zé do Caixão sendo bancado pela Globo Filmes, né, tendo o apoio da Globo Filmes, por causa dessa coisa do sistema. Então rolava isso de ser contra o sistema. Na verdade, assim, se a gente pegar o José Mojica Marins, né, que é o criador, e o Zé do Caixão, eles são muito diferentes, né? O Mojica é uma pessoa muito doce, todo mundo que conheceu ele vai ter sempre a mesma história. Ele é super cavalheiro, ele é daquele tipo que fala, vá com Deus, entendeu? Ele não é necessariamente religioso, mas ele também não é um anárquico, assim. Só que como artista, ele é um cara muito inquieto, né? Então essa coisa contra o sistema não é necessariamente contra as redes de TV, entendeu? Sim. Ele trabalhou na Record, trabalhou na Bandeirantes, se ele tivesse uma oportunidade ele trabalharia na Globo. Ele teve o programa de entrevista no Canal Brasil, que é da Globo, durou 7 temporadas, né? Então ele não é esse tipo de anárquico, né, nesse sentido. Ele tem uma arte inquieta, né? Ele contesta política, polícia, autoridades, governo, religião, todas essas coisas, né? Ele tem um cinema provocador nesse sentido, mas ele não tem essa coisa de demolir todas as instituições. Ele seria mais um cara que se inseriria dentro, né, do sistema para tentar mudá-lo, né? E não necessariamente ficar fazendo aquela eterna oposição, assim. E aí o Zé do Caixão faz um sucesso aqui no Brasil.
e fora do Brasil ele faz muito mais. Faz mesmo. Assim, tem gente que acha que é exagero, mas não é. Já em 1967, ele já foi reconhecido por uma revista francesa chamada Midi Minute Fantastique, que eu costumo dizer que é tipo a cahiers do cinema fantástico. Assim. Ele já foi comparado com Luis Buñuel, pelo surrealismo. Luis Buñuel é um gênio do cinema surrealista, né, espanhol. Então eles já enxergaram no Mojica não simplesmente um cara que fazia um filme meio doido, de terror, com fantasma, com cenas grotescas de assassinato. Eles viram o surrealismo, o absurdo, né, o mundo dos sonhos, o mundo do pesadelo, que o Mojica é muito bom em filmar. Né? E aí isso foi ganhando força com o passar do tempo, e aí nos anos 90, quando teve o fenômeno do VHS, né, nos anos 60 e 70, os filmes dele, eu até duvido que eles tenham circulado fora do Brasil, não se tem notícia disso. O que pode ter acontecido é que as notícias correram, ou que algum estrangeiro esteve no Brasil, os filmes dele passaram em festivais fora do Brasil, mas assim, uma exibição só, na Espanha, em alguns outros países. Só que na década de 90 ele realmente vira um fenômeno mundial, ele começa a ir para tudo quanto é país do mundo. Né? Ele vai para a Itália, para a Holanda, para os Estados Unidos, para o México. Ele recentemente, ainda na década de 2010, ele foi para a Transilvânia, que maravilha. O Festival de Cinema na Transilvânia, que é na Romênia e tal. Então, ele é realmente um fenômeno fora do Brasil. Ganhou o apelido de Coffin Joe, que é, né, uma concessão para tornar mais acessível chegar até ele, né? Coffin Joe é uma tradução de Zé do Caixão. Eu acho muito surreal essa coisa, eu sempre falo sobre isso, como a arte fora do Brasil é muito mais valorizada. Aqui a gente não tem VHS, não tem DVD, esses filmes... eu acho uma loucura, você falou, né? A gente acha alguma coisa no YouTube, é muito triste você saber que filmes que foram feitos na década de 30, 50, 60, 70 estão no YouTube e não estão em DVD, ou estão registrados, ou estão guardados. A Cinemateca em São Paulo, que tem um acervo gigantesco. O que é que se faz com esse acervo que não pode ser lançado, que não pode ser distribuído para o público, né? Eu acho tudo isso muito louco, né? E nos Estados Unidos você encontra temporadas inteiras de I Love Lucy, temporadas inteiras de tantas coisas, enfim, de séries, filmes. É muito louco isso, né? Você pega um diretor super obscuro, americano, mas obscuro mesmo, e que tem alguns filmes interessantes. Ele tem um monte de filmes menos interessantes. Esses filmes menos interessantes dele saíram em Blu-ray. É absurdo. Esse filme que você viu em Paulínia, do Mojica, é o Encarnação do Demônio. O Encarnação do Demônio saiu em Blu-ray na Europa. No Brasil, não. Eu nunca vi. No Brasil saiu um DVD meio genérico, aqueles capinha slim para economizar, não sei o que lá. Foi isso. Na Europa saiu em Blu-ray. Então, é triste mesmo isso. A questão da Cinemateca, eles têm acervos de cineastas que estão caindo no esquecimento, que eu faço cursos de cinema, eu falo Carlos Hugo Christensen, Walter Hugo Cury, as pessoas não sabem quem são esses caras, são alguns dos gênios do cinema brasileiro. O Cury é o Bergman brasileiro, e ele está caindo no esquecimento. Né? E os filmes dele, eu quero assistir As Filhas do Fogo, quero assistir o Anjo da Noite, né? Alguns dos filmes dele. Onde você encontra? Não encontra. Você vai ter que apelar para o YouTube, alguma coisa assim, ver uma cópia vagabunda gravada da TV, quando passou lá na década de 80, alguém gravou, né? Mas um resgate disso não tem nada em vista de acontecer. É muito triste. Só, Primati, eu vou chamar um intervalo. No próximo bloco, a gente vai ver trailers de produções nacionais deste ano. Maravilha. Né, de filmes deste ano. Tem muita coisa legal, tem o Animal Cordial, tem... O que mais teve? Boas Maneiras. As Boas Maneiras são os mais, né? Os que foram mais falados. Mas fora esses, outras produções super interessantes também. Daqui a pouco o Primati... O Primati é assim, gente, dá para fazer um dia inteiro conversando com ele. Porque o Primati sabe muito, pesquisa muito. Você pesquisa muito, né? Sobre... Eu costumo falar, até decepciona as pessoas. Eu falo, eu gosto mais de pesquisa do que de cinema. É mesmo? Eu gosto mais de descobrir as coisas, mas claro que eu adoro cinema. Não, mas é super importante. Ó, então daqui a pouco a gente volta, segundo bloco, as produções nacionais importantes desse ano de terror, hein? Não saia daí bem rápido que a gente já volta. Estou de volta com Acesso Geral. Hoje meu convidado é o Carlos Primati, pesquisador de cinema, professor. Inclusive, você vai dar um curso...
Então, No no MIS. começo do ano, no MIS, deve rolar um curso de horror no cinema brasileiro. Estou formatando ainda, deve ser 8 aulas de 3 horas, ou seja, vão ser 24 horas de horror brasileiro. E ainda vai sobrar assunto que não vai dar para falar tudo. Eu tenho certeza disso. E tem também um festival agora em novembro. Isso, eu sou o curador do Rio Fantastic Festival, que acontece no Rio de Janeiro, de 17 a 23 de novembro. E aí foi bacana porque eu selecionei 12 longas de terror brasileiro lançados esse ano, ou seja, a produção é muito prolífica mesmo, e 6 curtas. E é uma seleção bem seleta mesmo, tem coisas fantásticas, tipo Morto Não Fala, A Sombra do Pai, que é o novo da Gabriela. Tem muita coisa boa, assim, então foi um prazer imenso poder convidar esses filmes e ter toda essa galera lá. O Mormaço, Los Silêncios, tem umas coisas ótimas lá. Aliás, o Los Silêncios, eu não sei se vai ser exibido amanhã ou esse final de semana lá no Festival do Rio. Eu vou estar por lá e é o que eu quero assistir. É muito bonito É o André o filme. Dias, né? O cara incrível, o André Dias, né? O ator do filme, no Los Silêncios. Eu acho que sim, é da Beatriz Sainher. É Enfim. lindo, filmado lá em Letícia, na fronteira do Brasil com a Colômbia. Então é esse mesmo do André Dias. Enfim, Nossa, tá no lindo. Festival do Rio, que começa amanhã também. Um baita no festival. E, bom, enfim, depois a gente vai falar sobre ele também. Vamos ver os filmes? A gente separou alguns, o Primate mandou pra gente, a gente teve que selecionar alguns pra gente conseguir falar sobre, porque senão a gente não ia ter tempo, que são muitos. E a gente vai soltando e o Primate vai contando um pouco sobre esses filmes pra gente. Vamos ver qual que é o primeiro. Dorme no chão, dorme E no Festival do Rio do ano passado, ele ganhou 5, 6 prêmios, os principais prêmios, né? Aí a gente tem a Marjorie este ano, que está maravilhosa no filme. Eu adoro esse sotaque caipira dela, né? Que dá uma coisa bem interiorana. Ela vem de Goiás, né, no caso. E essa babá é a Isabel Zoá, que é uma atriz portuguesa, também incrível, maravilhosa. E esse filme ele tem inspiração nas produções Disney, né? É dirigido pela Juliana Rojas e pelo Marco Dutra, que é uma Que voltaram dupla... depois de um tempo a dirigir juntos, né? Sim, mas eles estão sempre colaborando um com o outro, né? E são 2 dos principais nomes dos realizadores de cinema fantástico no Brasil, né? E aí é uma história de lobisomem, que no meio do filme vira musical, né? Então, eu acho um filme encantador, assim. Ele é uma coprodução com a França, então ele pôde ter uma qualidade de efeitos especiais um pouquinho mais elaborada. O trailer não mostra o bebê lobisomem, ele preserva, né? Só a mãozinha dele no final. Mas é um filme muito bom. E uma coisa que você pode perceber a partir desses trailers, a quantidade de elogios da crítica, né? Então, o cinema de horror brasileiro, ele não é uma aberração que meia dúzia de malucos gostam. Muitos desses filmes são os principais filmes produzidos no Brasil no momento, né? E o Boas Maneiras está bem nesse patamar altíssimo de prestígio. Aí o bebezinho, o lobisomem. E é bom a gente ter gente como a Juliana e o Marcos Dutra, eu confundi aqui. É bom ter 2 cabeças incríveis, inteligentes, diferentes, para fazer um cinema diferente também aqui, para dar continuidade, né? Isso que é muito bom. A Juliana Rojas é de Campinas, é uma cria do Festival de Paulínia, assim, né? Eles tiveram uma carreira incrível de curtas-metragens, eles eram super festejados em curtas, já participaram do Festival de Cannes com curtas, depois estrearam o filme em Cannes e tal. Então, como eu falei, alto escalão do cinema brasileiro e, por sorte, são absolutamente apaixonados por terror trash até mesmo, assim. Então eles não têm vergonha, não têm esse constrangimento, não tem essa bobagem de gênero menor, né? Eles mostram o quanto você pode abordar o horror e fazer cinema de alto nível. Com certeza. Vamos ver mais um? Vamos ver mais um filme que foi bem falado esse ano. Vamos ver. Não puedo crer. Tá aí o Los Silêncios. Los Silêncios. O Los Silêncios, a aproximação do horror dele é um pouquinho mais sutil. Então é um filme... André Dias, é mesmo. É um filme de estranheza, de desconforto, né? Porque é sobre desaparecidos de guerrilha. Então é uma mãe que está... Por exemplo, isso eu posso falar, esse rapaz aí, o marido dela é um fantasma. Então os fantasmas estão presentes ao redor das pessoas. Só que tem uma construção narrativa que no final você tem uma surpresa. Eu não vou falar qual é, porque é um filme que depende muito desse final arrebatador, assim. Ele é muito, muito, muito bonito. E tem uma curiosidade um pouco engraçada, assim. Ele foi filmado numa cidadezinha chamada Letícia, que fica entre
o Brasil, a Colômbia, eu acho que o Peru, tal, não sei se eu estou errando na geografia. E essa cidade é onde foi feito um dos maiores clássicos do terror grotesco, que é um filme chamado Canibal Holocausto. É um filme italiano que foi filmado na mesma cidade. E lá tem índios canibais, é uma pegada completamente diferente. É um filme de 1980. E ela voltou, né, a diretora voltou para essa cidade e fez um filme muito mais sensível, muito mais misterioso, assim. Mas ele é muito bonito. E vale lembrar também que terror não é só lobisomem, bruxa e vampiro. Tá? Exatamente. E susto, e boneca que dá susto. Vale muito lembrar isso. Exatamente. Às vezes você pode assistir um filme de terror que ele não tem o compromisso necessariamente de te assustar, mas sim fazer aquela... Eu costumo falar que todo filme de terror, ele aborda a morte, no mínimo. E muitas vezes de maneira fantástica, sobrenatural, mágica, né? E o mal-estar que você falou, né? O mal-estar é super importante, né? Exatamente, exatamente. E ele pode terminar com um clima favorável, né? Você pode ter toda uma tensão, assim, por causa de uma morte que não é aceita, por exemplo, como é o caso desse filme, mas você terminar com um clima positivo, né? Você não tem sempre que causar repulsa, né, e nojo nas pessoas. O final do Boas Maneiras, não sei se você viu, mas ele tem um final super otimista e ao mesmo tempo é um final de conflito, né, de confronto ali. Então, o que é interessante se a gente pegar grosseiramente, assim, vou falar de 30 filmes feitos no Brasil esse ano. Tem filmes extremamente violentos, filmes extremamente cruéis, tem filmes super poéticos, filmes super parados. Eu gosto de filme parado, aqueles filmes mais contemplativos, né? Então, você não precisa sempre ter correria, assassinato e tensão o tempo todo. Funciona assim também, né? Tem uma galera que faz muito bem, tem filme bom, tem filme ruim, né? A gente não vive só no gênero do terror, tem muita coisa ruim. E o importante é tem que ter todo tipo de filme para a gente poder discutir sobre, né? Senão exatamente, e até para você construir um parâmetro de comparação, né? Tem muita gente que não gosta de filme de terror porque viu uns 2, 3 filmes ruins e falou assim, não, vamos julgar o gênero pelos melhores, não pelos piores. Eu não vejo filme de susto, que eu acho... filme de susto, não, de terror eu gosto, susto eu passo. Primate, vamos ver mais filmes? Vamos lá. Senão a gente não vai conseguir ver todos. Vamos lá. Então, O Mal Nosso, esse é bem violento. Ele deve estrear no começo do ano que vem. Ele está todo negociado já para chegar às telas, mas ele ainda está tendo probleminhas burocráticos de encontrar data, essas coisas. Ele foi feito em Ribeirão Preto, então é daqui do interior, pelo Samuel Gali. Os efeitos especiais são do Rodrigo Aragão. Rodrigo Aragão, um dos grandes nomes do horror brasileiro, né? Ele é maravilhoso. Tá com Mata Negra, ele terminou de filmar agora O Cemitério das Almas Perdidas. E é um filme que, esse Mal Nosso, ele mistura de tudo. Então ele tem um pouco de espíritos, ele até tem uma pegada meio espírita mesmo. Tem uma espécie de mundo dos sonhos, isso daí que a gente chama de snuff, que é quando você filma o assassinato de alguém, né? É uma pegada bem deprimente, bem pesada mesmo, mas ele insere, aí é um fantasma e tal. Então ele combina vários elementos, até possessão demoníaca e tal. Gente, é uma mistura de, né? É uma mistura, ele arriscou bastante, o diretor, né? Essas coisas que a gente tá vendo são típicas do Rodrigo, né? Do Rodrigo Aragão, que é o técnico de efeitos especiais. Não, o Rodrigo Aragão é um cara incrível, assim, ele cria maquete, né? Ele cria as maquiagens todas. Tudo. E vale a pena dizer, já que você conhece o Rodrigo, entrevistou, que o pessoal que faz terror são as pessoas de super bom humor, né? São super ótimos, divertidos, ele é ótimo. assim. Então, às vezes, a gente acha que o pessoal tem uma pegada meio deprê, assim, pesada, mas na verdade você joga isso para fantasia, né? Esse filme, ele é pesado, mas ao mesmo tempo ele tem uma reflexão e ele tem até uma redenção no personagem, que tem que assistir também, é outro que não posso contar segredos, assim, que é esse lado até espírita do diretor, assim, de fazer o cara, tipo, limpar a alma, né? Vamos ver mais um filme? Vamos dar uma olhada. Tô adorando rever esses filmes. Esse é do Rodrigo. Aí é o Rodrigo. O Rodrigo tem uma longa carreira que começa em 2008, ele faz o Mangue Negro, depois ele faz A Noite do Chupacabra, depois ele faz o Mar Negro, depois ele faz o Fábulas Negras e agora Mata Negra. É toda uma saga que ele interliga os filmes. Essa menina aí que é a protagonista é a Carol Aragão, é filha dele, né? Então ele colocou ela pra já crescidinha, né? Porque ela tá com ele desde o início nos filmes, né? Ele é do Espírito Santo. Do Espírito Santo, ele mora em Guarapari, então ele filma muito a região dele, assim, né? É uma coisa que ele tem, assim, bem forte, que a gente chama de eco-horror, né? Que o
o horror com preocupação ecológica, com uma pegada assim de olhar para a destruição que está ao nosso redor, né? E ele montou uma equipe bem legal aí, que tem o Jackson Antunes, tem o Francisco Gaspar, que é ótimo, que é uma figura bem interessante, que acabou de aparecer agora. E o Rodrigo tem uma pegada mais de aventura mesmo, de acontecer muita coisa, muitos personagens, muita correria, né? O Jackson Antunes é um pastor fanático, religioso e tal. Então, é filme para se divertir. Tem até o demônio e tal, mas ele faz aquilo para você sair rindo do cinema, né? Você tem uma adrenalina ali nas produções dele, que não é aquela coisa pesada, você fala assim, nossa, que tenso isso, né? Muito pelo contrário, ele tem bem a pegada, bem anos 80 mesmo, do terror divertido. Isso é muito bom. Vamos ver, tem mais filmes? Vamos dar uma olhada. Ah, esse que você falou. Aí é o Mormaço. Primeiro O Mormaço é uma pegada completamente diferente. É o primeiro filme solo da Marina Meliandi, que é uma baita de uma realizadora. Esse é um filme bem político. Ele começa... É sobre a desocupação dos moradores na Vila Autódromo para fazer a Olimpíada do Rio. Essas demolições certamente são reais, né? Ou seja, ela teve essa esperteza de filmar. Essa é a primeira cena do filme. Essa cena é maravilhosa. É incrível. E aí o que acontece? Ela começa a desenvolver uma doença no corpo que vai meio que apodrecendo o corpo dela, uma espécie de fungo. Essa ideia de mormaço, de muito calor, do Rio de Janeiro estar sufocante e tal. Essa tensão que está no ar, política e social, principalmente, vai contaminando o corpo dela. Então é uma maneira de você usar o cinema fantástico, a fantasia, né, o estranho, para também lidar com problemas na vida real. Eu sou sempre defensor do cinema fantástico porque você pode contar a mesma história que você contaria num drama, só que partindo para uma viagem cinematográfica, para uma questão, né, uma composição artística, e não você ficar com aquela preocupação de ficar preso à realidade, mostrar só coisas plausíveis. Você mostra o absurdo também. E ela vai se transformando num monstro dentro do filme. Só que não é um filme de monstro, é um filme social, político, de reflexão, né? Os personagens que são os moradores da Vila Autódromo são as próprias pessoas mesmo. Então ela insere ali até uma espécie de semi-documentário. Muito bom. Eu gosto muito desse filme. Vamos ver, eu acho que dá para ver rapidinho mais um. A gente já está em cima. Vamos dar coloca pra gente, que eu acho que deve ser esse Motorhead. O Motorhead. Então, um filme completamente diferente. Ele é baseado numa história em quadrinho do Daniel Beirute, que são uma espécie de motoqueiros monstros que atacam uns outros motoqueiros que vão fazer esse passeio de moto. E ele é filmado na Serra da Canastra, em Minas. Então, um cenário absolutamente fabuloso, né? Eu assisti esse filme aqui no cinema, aqui em Jundiaí mesmo. Que bom, né? Então deu para impactar, assim, né, com o tamanho da tela. Ele tem uns problemas de construção de personagem e tal, mas ele tem essa pegada meio Mad Max, né? De adrenalina também, de correria, de matança também, que é o gênero que a gente chama de slasher, né? Tipo Sexta-feira 13, você vai matando um por um e tal. Eu não desgosto desse filme. Tem muita gente que criticou algumas soluções dele, assim, mas eu acho que é um caminho, porque é uma maneira de você atrair um público mais convencional, digamos assim. Com certeza. Né? Um pessoal que quer mais aquele filme de entretenimento, de diversão, de chamar os amigos para ir para o cinema e tal, né? Então, como eu falei, a diversidade de estilos e de propostas é o que mais me chama a atenção e é o que mais impressiona. Ou seja, se você quer se entregar ao horror brasileiro, você tem um leque de opções enorme. Isso é bacana. Primati, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Querido. Eu adoro quando você vê o programa. Eu adoro vir. Eu aprendo muito, é uma delícia de falar sobre cinema. Eu amo falar sobre cinema, Primati adora pesquisar sobre cinema. Ele gosta de assistir também, tô brincando. Eu adoro assistir. Eu adoro assistir. Mas é uma delícia de poder conversar. Muitíssimo obrigado, e ainda mais nessa onda Halloween, né? Sim, que estamos claro, agora. Claro. Sempre uma desculpa para ver filme de Maravilhoso. Obrigado, Primati. Valeu. Obrigado. Vou ficando por aqui, lembrando que eu volto amanhã com mais um Acesso Geral. Não se esqueça, 6h30 da tarde é o horário do programa Inédito. Beijo, abraço, até mais. Tchau.